Laroê, eu sou Exu da Morte, fala comigo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à minha história dentro do terreiro. Então, em algum dos vídeos eu comentei que eu entrei no terreiro no dia 30 de setembro de 2018. E eu contei um pouco, né, como é que foi toda essa minha transição antes de ir pro terreiro, quando eu comecei a ir no terreiro, enfim. E como eu conheci a primeira entidade que eu vi, né, em terra, que foi seu capa, e como foi essa primeira gira e como foi essa minha primeira experiência pisando em um terreiro. E eu nunca pisei em nenhum outro terreiro desde então. Aliás, o único terreiro que eu conheço é o nosso, tá? Nunca passei por outra experiência, porque desde aquele dia em que me foi pedida a assiduidade, né, para ter a continuidade ali do trabalho, meu desenvolvimento, meu acolhimento, desde então eu fui assídua, né, todos os domingos, à noite, indo nas giras, tá? E aí eu vou contar um pouco, então, esse desenrolar. Tem muita história, né? Fazem quase 8 anos. Aliás, vai fazer 8 anos agora, dia 30 de setembro. Então tem muita história e preciso começar a contar. Então, assim. Então eu comecei... acho que um detalhe. Naquela época, eu continuei frequentando ainda o espaço daquele mago lá, daquele senhor que se dizia um terapeuta holístico, enfim, que fazia cabala. Eu continuei ainda a frequentar, acho que até janeiro ou fevereiro do ano seguinte, né? Então ainda passei por um período lá, muito porque, como eu falei, tinha meus 25 aninhos, aquele espaço, aquele lugar, aquela pessoa, eu tinha me sentido confiante, eu tinha me aberto àquilo, eu achava que ele era uma pessoa confiante, queria me guiar, queria cuidar de mim, queria, enfim, ele conquistou essa minha confiança. Então, ir para um lugar novo, por mais que eu tivesse sentido toda aquela verdade no terreiro, ainda assim era algo muito novo para mim, né? Eu tinha acabado de conhecer aquelas pessoas, eu tinha acabado de conhecer aquela religião, eu tinha acabado de conhecer aquele espaço. Então, eu lembro que me foi pedido nunca me foi pedido, inclusive, nunca me foi pedido para que eu saísse daquele lugar imediatamente. E nunca me foi dito que lá era um lugar ruim ou que, enfim. Mas me foi pedido para que eu não contasse para esse senhor que eu tinha ido no lugar que ele tinha me direcionado e que não falasse nada sobre o que eu tinha visto ou vivido ali. Simplesmente deixasse isso para mim, guardado para mim, né, em silêncio, enfim. E assim eu fiz, né, não comentei com ele, ele também não perguntou, mas obviamente que ele sabia. E assim eu fui vivendo nos dois lugares, né, frequentando os dois lugares, mas com outro olhar. Então, ali eu comecei, aí sim foi me descortinando a verdade sobre aquele lugar, sobre esse senhor, sobre várias coisas. E aí sim eu fui entendendo o quanto eu tinha sido enganada, o quanto tinha sido ruim aquilo que tinha acontecido, o quanto foi perigoso estar ali, né, com ele. Perigoso no sentido de, olha o quão inocente eu fui, olha quanta confiança eu depositei numa pessoa que não queria o meu bem, numa pessoa que não era aquilo que eu imaginava, né? Imagina, é tão triste quando você tem essa inocência e as pessoas brincam com a sua fé ou, enfim, te usam de maneiras espirituais, né? Enfim, e isso causa traumas horríveis, isso pode acabar com a sua vida, pode te desviar do seu caminho, pode acontecer tanta coisa. Imagina, naquela época eu falei, né, que eu realmente acreditei do fundo do meu coração que eu não ia mais viver, que eu só tinha 3 meses de vida. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque era como eu era, e eu acreditei de todo o meu coração naquela pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito de crer muito em tudo e nos outros, enfim. E, mais uma vez, né, era aquela
Bea de 25 aninhos, muito inocente e muito pura, enfim. E então é isso, me foi descortinado e aí sim eu entendi que ali não fazia sentido, né? Não fazia mais sentido eu estar naquele lugar e sim continuar onde eu estava no terreiro de Umbanda e tudo mais, e tudo que eu estava vivendo ali, tá? Aí eu cortei relações com esse cara, com esse espaço, nunca mais frequentei, saí da cabala e assim foi. E eu acho que isso foi uma maneira muito correta de lidar com a situação, né? Porque seu capa, pai preto, enfim, ninguém chegou e falou, não, você não tem mais que ir, o que você tá fazendo lá? Nossa, você é idiota, sabe? Coisas assim. Não, foi tudo muito respeitoso para que eu mesma chegasse às minhas respostas, para que eu mesma percebesse que ali não era verdadeiro, né? E sim, onde eu estava, sim, era muito verdadeiro. E foi muito importante que tudo foi conduzido dessa forma, porque senão eu mesma ficaria muito desconfiada ou muito perdida, né, se tivesse sido imposto. Enfim. E aí, contando um pouquinho então de 2019, que aí foi esse ano seguinte, 2019 foi um ano de muito aprendizado. Eu lembro que eu fiz uma imersão assim em Umbanda, em leitura de livros de Umbanda do Rubens Saraceni, outros autores. Eu cheguei a ler de verdade, eu tinha uma lista, acho que uns 20 livros, 20 a 24 livros, que eu anotei, assim, todos que eu li, de todos os tipos, e foi muito bom para mim, foi muito importante para que eu entendesse cada vez mais sobre as entidades, sobre o que é Exu, o que é Pombagira, sobre diferentes falanges, sobre diferentes arquétipos, sobre os orixás, sobre as diferentes linhas da Umbanda. Eu cheguei a fazer o curso do Magrão. O Magrão, ele ministrava um curso de iniciantes. Toda vez que alguém novo entrava no terreiro, ele ministrava esse curso. E eu cheguei a fazer. E foi incrível, foi muito bom para me dar essa base, esse embasamento do que era a religião. Que eu, na minha ignorância, nem sabia que era uma religião brasileira, né? E assim foi seguindo. Esse ano de 2019, de muito aprendizado, ali nas giras, né, que estava numa transição de consulente para vivência, então já não tinha mais caderninho, mas a gente tinha muita conversa ali com as entidades, né, salvo momentos especiais necessários, onde tinha que ter uma conversa mais particular, mas de maneira geral a gente ficava ali em vivência, né? Tinha os médiuns da casa que frequentavam, mais umas outras pessoas. Naquela época eu não era médium da casa, eu era essa pessoa consulente que participava da vivência. E foi isso, foi um momento de muito aprendizado. Eu lembro que nessa época o seu capa, ele conversava muito com a gente, e eu lembro que, nossa, tinha momentos que eu abaixava assim a cabeça, eu não queria que ele falasse comigo, sabe? Falava, ai, não me vê, não me vê, não me chama, não fala comigo, finge que eu não tô aqui. Ai, que engraçado, porque eu não queria ser o centro das atenções, eu não queria interagir, eu queria ficar só ali, observando, escutando, mas eu não queria participar, sabe? Eu não queria ter que falar, eu queria ficar ali, no cantinho, tipo, gente, me deixa aqui, ó, finge que eu nem tô aqui. Não, ó, tu passa despercebido, fala com os outros, sei lá, eu nem tô aqui, entendeu? Então, porque eu tinha isso, né? Eu nunca é uma palavra forte, mas, mais uma vez, né? Aquela Bea daquele tempo que era muito inocente e insegura, era muito insegura, tinha muita insegurança. E odiava holofotes, odiava. Por mais que eu sempre fui competitiva comigo mesma, sempre muito ambiciosa, né? Isso aí desde pequena, tá? Sempre quis dar o meu melhor, me superar, fazer coisas novas, criativas, diferentes e tal. Eu nunca gostei dos holofotes, nunca gostei das pessoas olhando ao mesmo tempo pra mim. Nossa, aquilo me retraía, me deixava mal.
não queria aquilo, sabe? Não queria que as pessoas me olhassem. Eu odiava apresentar. Nossa, apresentar em público. Meu Deus, faltava morrer, assim, era horrível. Eu tive várias crises de ansiedade por causa dessas coisas. Horrível. Então, porque... E hoje eu tenho a maturidade para compreender. Claro, né? Tem muitas coisas por trás, de infância e tudo mais. Mas acho que a principal coisa que me dava esses gatilhos para que eu me sentisse dessa forma tão incomodada com o olhar do outro, com o olhar das pessoas, é porque eu sentia muitas energias, eu sempre fui muito sensitiva, então eu sempre senti a energia de inveja, eu sempre senti a energia, sei lá, de desejo não solicitado dos homens, sabe? Sei lá, tipo, tá passando na rua e você vê, sabe, aquelas pessoas, aqueles caras meio, tipo, pedreiro, sei lá, tipo, olhando pra você e você sabe que é um desejo puramente animalesco, enfim. E eu sempre senti essas sensações de energia das pessoas, do olhar das pessoas, das coisas que elas jogavam em mim. E eu nunca soube lidar com isso, né? Nem tinha noção do que era isso. Então, eu sempre fui muito sensitiva e eu não sabia lidar com esse ataque de olhares e sensações e energias que jogavam em mim, de admiração, de inveja, de, nossa, sabe? Muita estimulação. E eu acho que isso sempre fez com que eu quisesse me esconder, eu quisesse passar despercebida, como se eu não quisesse chamar atenção, sabe? Cara, e isso é muito ruim, né? Porque a gente que naturalmente chama atenção pela nossa energia, pela nossa luz, nosso brilho, nosso jeito e tudo mais, não tem como fugir, né? Você sempre vai atrair olhares, sejam olhares positivos ou negativos, sempre vai incomodar. O negócio é saber lidar com isso, o negócio é achar até pouco, tipo, tá bom, pode olhar, que bom, me olha mesmo. Eu acho é pouco, né? Então hoje eu sou uma outra pessoa, muito mais segura, muito diferente, eu acho, sabe? Então, acho que a idade faz também com que a gente vá, a idade de conhecimento faz com que a gente vá amadurecendo, mas naquela época eu era dessa forma. Enfim, tudo isso para dizer que foi assim que passou o meu ano de 2019. E para eu continuar minha história no terreiro, minha história de cura, minha história, enfim, tantas coisas aí que eu preciso falar, eu não posso deixar de contar da relação que eu tive. Então, eu acho que eu já até citei, né, no outro vídeo. Então, eu namorava uma pessoa, que eu até morei junto por uns 2 anos e meio, se eu não me engano, acho que foi isso. E eu namorava uma pessoa que começou a frequentar o terreiro comigo. Ele foi comigo na primeira gira e desde então ele foi me acompanhando. E a gente estava junto nesse processo. Tá? Mas eu já namorava essa pessoa há 10 anos. Nós estávamos juntos há 10 anos. Começou quando eu tinha quando eu tinha 16 anos. E foi na escola, enfim, ensino médio e tal. E aí, o que aconteceu, né, no meio desse caminho aí? A partir do momento que eu comecei a despertar a minha espiritualidade, né, então frequentar as giras, entender cada vez mais sobre mim, me abrir para o mundo, eu comecei a mudar. Aos poucos eu comecei a ser mais como eu sou, a deixar de ser, isso muito sutil, tá? Porque ainda era muito começo ali, imagina, primeiro ano. E era muito sutil, mas eu já via muitas mudanças, assim, de eu querer mais, de eu querer me libertar, de eu querer ser diferente daquilo que eu sempre fui. E essa pessoa que me acompanhava nessa relação, não. Essa pessoa era muito fechada, muito diferente. Essa pessoa, ela dava muito certo com essa Bea, que até os 25,
essa Bea que era assim, bela, recatada do lar, sabe? Aquela Bea, sabe, japinha, boazinha, fofinha, que foi criada com a família tradicional japonesa, sabe? Toda assim. Ah, nas caixinhas, assim, toda certinha. Era perfeito. Ele era perfeito para essa Bea. Dava muito certo. E acho que era isso que ele buscava, né, em mim. Porque naquele momento eu era essa pessoa. Eu tinha essa roupagem. Que eu fui criada para ser assim. E eu fui, né, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo e vão jogando roupas e mais roupas na gente e a gente vai vivendo. E a gente vai vivendo daquela forma e vai seguindo. Até que chega um momento que a gente, opa, pera. Será que essas roupas são minhas de verdade? Essas roupas me cabem ou não me cabem mais? Só que como eu falei, naquele momento eu tava tão distante da minha essência que essas roupas que me puseram, elas estavam costuradas. Elas estavam costuradas na minha pele. Então, era tão colado em mim que era difícil dizer que aquilo não era eu, que não era meu, né? Eu não sei se eu contei isso no outro vídeo, mas o seu Capa falou que quando ele me viu entrar no terreiro, a primeira vez, ele falou que eu parecia uma espiga de milho, que eu tava sem vida, sem cor, sem rosto. Foi um pouco assustador até. Nossa, não tem rosto essa pessoa não tem rosto. Imagina você ver alguém sem rosto, né? Para você ver que tinha tantas camadas e camadas de máscaras e roupas e coisas costuradas em mim, que eu não era eu, né? Eu não era eu. Não tinha nem mais rosto ali, de tão soterrada que eu estava. De energias que não eram minhas e crenças que não eram minhas e etc, etc. E chegou um momento, então, mais pro final do ano, que na metade do ano de 2019, eu fui pedida em casamento. Olha que loucura. Fui pedida em casamento. E eu queria tanto isso. Porque imagina, né? Tava 10 anos juntos, tá? Eu falava, gente, mas quando que eu vou casar? Eu era aquela pessoa assim, que eu queria tudo certinho. Não, porque tal ano eu vou casar, tal ano eu vou ter o primeiro filho, tal ano eu vou ter o segundo filho, tal ano eu vou ser assim, assado, e a gente tem que casar, e ó, a gente tem que casar tal data, hein? E tinha essa cobrança, né? Eu cobrava ele, pra ele tomar atitude, pra ele fazer isso. Obviamente que hoje eu não penso mais dessa forma, né? Não faz o menor sentido você cobrar alguém de um pedido de casamento, enfim. Mas naquela época, né, naquelas caixinhas, eu era assim. E eu lembro que quando eu fui pedir em casamento, foi uma experiência muito, muito bonita, assim. Foi uma experiência bem clichêzinha, sabe? A gente foi no Terraço Itália, aí teve aquele jantar especial com a nossa foto, com o menu personalizado. Aí veio o garçom, assim, com aquela bandeja de prata, sabe? Aí ele tirou, assim, tá. Aí tinha lá o anel e uma rosa, aí ele ajoelhou e fez o pedido. E aí todo o restaurante bateu palmas, foi aquela coisa linda e tal. Mas eu não me emocionei. Pra mim foi tipo, finalmente. Tipo, check, sabe? Aquela coisa, tipo, check. Agora sim, tô noiva. Bom, agora eu posso começar a planejar o casamento. Que bom. Então eu não chorei, eu não me emocionei. Foi uma coisa mais, tipo, cumprir tabela. Então eu acho que ali já foram sinais, né? Começaram a dar sinais de que realmente aquela relação já não fazia mais sentido. E aí eu vou agilizar aqui para também não precisar entrar tanto em detalhes. Eu acho legal contar isso porque eu conheço muitas pessoas que namoram há muitos anos e namoram cedo, que chega um momento que não sabe nem por que ainda tá nessa relação, ou acha que precisa terminar, mas não sabe como, ou não tem coragem. Sempre me perguntam, sabe, mas como você soube que você precisava terminar? O que aconteceu, né? E eu já contei essa história milhares de vezes, então, para as pessoas que me procuraram, mas para não estender muito aqui também nesse vídeo, eu vou tentar resumir alguns fatores, mas um deles foi
uma gira. Foi uma gira, então por isso que eu tô gravando também esse vídeo. Esse do pedido de casamento, com certeza. Um sonho que eu tive, muito significativo, onde eu sonhei que eu tava me arrumando, era um casarão, assim, sabe? Aquelas janelonas, tal, que entrava luz, e eu tava num, tipo, palquinho, palanque, eu não sei o nome daquele negócio, assim, redondo, que a mulher sobe pra pôr o vestido. E aí eu tava nesse negócio, e aí eu tava vestida toda de preto. Um vestido, assim, de noiva todo comprido, de preto, todo preto. E a minha cara, o meu rosto, a minha expressão era uma expressão de morta. Eu tava morta por dentro. Era uma sentença de morte. Eu sabia que eu estava indo para a minha morte, para o meu fim. Era um sentimento de que eu não tinha mais vida. Era isso. Então, acho que esse foi um sonho muito significativo. Uma viagem que a gente fez de final de ano com a família dele, em que eu realmente parecia a filha do meio, né? Eu não era tratada como a futura esposa nem nada, tanto por ele quanto pelos familiares. Eu era literalmente a filha do meio. A gente não tinha rotina de casal, né? A gente não tinha, sei lá, a gente não viajava e ficava com um quarto separado, ficava com toda a família, como se eu fosse, literalmente assim, eu era a filha do meio. Então, essas coisas, né? Você pensa, 25 anos, mas parece que eu tô numa relação que eu tô já casada há 50 anos, com 3 filhos, 2 netos, 5 cachorros. Aquela relação que é mais amizade, né? E também chegou um momento onde os nossos planos eram diferentes, ele queria fazer uma segunda faculdade. Eu falei, como assim, né? Mais uma vez, você vai continuar fora, e a gente, tudo mais, fora no sentido dele ter que ficar viajando para outra cidade, e a gente não tinha mais convivência, porque eu chegava do trabalho e ele estava na faculdade, ele chegava meia-noite e eu já estava dormindo, aí ele acordava cedo para ir trabalhar, eu estava dormindo, acordava depois, enfim, a gente não se via. Então durante a semana a gente não se via, a gente dividia apartamento, mas não se via. E quando a gente conversava nas refeições, eu não queria nem falar do meu dia a dia. Então, sabe, essas coisas, né, que foram me mostrando, a gente não tinha hobbies em comum, a gente não tinha, tipo, eu amo viajar, amo, ele não gostava, ele só reclamava quando viajava, queria ficar no ar-condicionado, eu queria ficar no sol, coisas assim, enfim. Então, ali me fez entender o quanto éramos muito mais amigos, né, havia uma relação muito forte de carinho, de lealdade, de cumplicidade, né? Assim, eu tinha certeza que se eu matasse alguém, esse homem ia me ajudar a esconder o corpo. Era isso, assim, com certeza. Mas não tinha relação homem-mulher, né? Já não éramos mais um casal, éramos amigos ali, dividindo uma vida. Então, foi isso que me fez perceber, mas não quer dizer que tenha sido fácil, porque eu... deixa eu contar um pouco da gira. A gira que me fez também ter um estralo, assim. E aí eu já conto o porquê que não foi tão fácil. Eu acho que vai acabar ficando até pra um segundo vídeo, porque isso aí vai ser longo. Conversa que eu tive com o pai preto, aí foi todo um drama. Até eu decidir, de fato, que tinha que terminar, foi bem pesado. Mas enfim, voltando só pra finalizar nessa gira. A gira que me fez enxergar que este homem não era o homem pra mim foi a gira de final de ano com o seu Zé da Cartola. Cara, eu lembro assim muito nitidamente, eu sou muito grata a ele por isso também, porque eu lembro que a gente tá sentado na mesinha ali de bar, né, conversando e tudo mais, e o seu Zé, com aquela linguagem assim, né, do Rio, carioca e tal, malandro e tal, e ele ia conversando com a gente dava risada, e era tudo muito legal e tal. E eu lembro que ele olhava assim para o meu ex e falava, abraça ela, tipo, põe a mão aqui nela, tipo, pô, sua mulher, sabe, tipo, fica perto dela, tal. Ele não conseguia. Ele não conseguia. Ele era tão travado, ele era tão
diferente de mim, ele não tinha essa coisa da demonstração de afeto, desse carinho, desse toque, dessa coisa amorosa, sabe? E ele ficava insistindo, né? Seu Zé, meu, põe, é só mulher, só mulher. Ele não conseguia. Ele não conseguia. E ali, eu me senti tão rejeitada. Eu me senti tão assim, cara, ele não consegue. Tipo, ele não consegue ter isso, né? Ele realmente não consegue se expressar dessa forma. E pra mim faz tanta falta, né? Pra mim isso é tão importante. Que ali foi um estralo assim, não faz sentido essa relação pra mim. Realmente não é isso que eu busco num relacionamento. Realmente eu quero muito mais, eu mereço muito mais, eu preciso de muito mais. Então, essa foi uma gira muito decisiva. Então eu sou muito grata ao seu Zé da Cartola, porque ele abriu meus olhos para isso. E como eu disse, foram uma série de fatos, né, que foram acontecendo e que foram sendo trabalhados e que foram me mostrando ali que não fazia mais sentido ter essa relação. Mas pense você, né? Ele era uma pessoa que frequentava o terreiro, a gente ia casar, a gente entrou junto, e agora, né? A gente não vai mais ter uma relação? Pois é. Isso vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha história até aqui. E é isso. Gratidão.